Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 10, triângulos, sétimo tópico, mediatrizes e circuncentro. Bom, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, né? Olhando para esta imagem, eu percebo um triângulo, né? Que é o triângulo ABC, tudo bem? E ainda olhando para o triângulo, eu percebo alguns pontos aqui, né? Tem aqui, ó, o ponto D, o ponto E e o ponto F, tá certo? E esses três pontos, né? Pontos D, E e F, eles serão pontos médios, tá certo? Ou seja, eles serão pontos que vão dividir cada um dos lados do triângulo em dois pedacinhos iguais, né? Dois pedacinhos de mesma medida, tá certo? Então, ó, ponto D divide esse lado BC em dois pedacinhos de mesma medida. Esse ponto E, né, que também é ponto médio, divide esses dois pedacinhos em dois pedaços de mesma medida. E o ponto F, mesma coisa, né? Vai dividir esse lado aqui, que é o lado AB, em dois pedacinhos de mesma medida. Tudo bem? E aí você percebe também que no ponto D, no ponto E e no ponto F, eu fiz aqui três tracinhos, né? Três segmentos de reta, tá certo? Formando um ângulo de 90 graus, né? Quando eu coloco esse quadradinho com um pontinho aqui é porque está formando 90 graus, certo? E toda vez que eu desenhar esse traço ou desenhar esse segmento de reta que passa bem no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, esse segmento de reta a gente vai chamar de mediatriz, tá bom? Então, mediatriz é isso. Passa pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, desenhei aqui as três mediatrizes, né? Essa mediatriz aqui, né? Passando pelo ponto D, essa outra mediatriz passando pelo ponto E e essa outra mediatriz passando pelo ponto F, tá certo? Então, volto a dizer, passa pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Bom, ao desenhar as três mediatrizes, a gente acaba tendo aqui um ponto de encontro, tá certo? Que eu estou chamando de ponto O. E esse ponto de encontro, ele recebe um nome, e o nome é circuncentro. Até escrevi aqui, né? Ó. Circuncentro é o quê? É o ponto de encontro das mediatrizes, tudo bem? E esse ponto, né, que é o circuncentro, ele vai acabar sendo o centro da circunferência. Mas qual circunferência? Dessa circunferência verde aqui, ó, tá certo? Que é a circunferência que fica pro lado de fora, tá certo? Ou a gente fala ainda que é a circunferência circunscrita, tá bom? Então, ó, ela toca cada um dos vértices do triângulo, ou ainda ela tangencia cada um dos vértices do triângulo. Beleza? Só uma observação, eu tenho aqui, né, que OA igual a OB igual a OC igual ao raio. Por que eu coloquei essa observação? Porque percebam, né? Quando eu tenho aqui o meu circuncentro, se eu fizer um traço ou um segmento de reta, né, saindo de O, chegando até o vértice A, ou saindo de O, chegando até o vértice B, ou saindo de O e chegando até o vértice C, concordam que se esse ponto aqui é o centro da circunferência, tanto OA quanto OB quanto OC serão raio dessa circunferência? Beleza? Então, é por isso que eu coloquei aqui, né? Que OA é igual a OB, que é igual a OC, que vai ser o quê? Vai ser raio dessa circunferência circunscrita, que fica para o lado de fora aqui. Beleza? Outra observação eu acho interessante fazer uma comparação entre mediatriz e mediana, tá certo? Por que a comparação entre as duas? Porque tanto mediatriz quanto mediana são segmentos de reta que acabam passando pelo ponto médio dos lados dos triângulos, tá certo? Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a diferença entre elas, né? Bom, a semelhança é que as duas passam pelos pontos médios, tá certo? Passa bem no meinho aí. Agora, qual a diferença? A diferença é que a mediana não necessariamente vai formar 90 graus. Já a mediatriz necessariamente forma 90 graus, tá? Então essa é uma diferença. A outra é que quando eu traço as mediatrizes aqui, se eu prolongar esses traços ou esses segmentos de reta,
não necessariamente vai chegar exatamente no vértice, tá bom? Já a mediana não. A mediana você sai do vértice e chega no lado oposto, bem no ponto médio, tá bom? Então, são essas aí as diferenças. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos aqui, né? Vou começar por esse exemplo A, fazer a leitura, ó. Tá assim. Determine o valor de x, sabendo que DE é uma das mediatrizes do triângulo ABC, tá certo? Então, a gente olha aqui para a figura, tá certo? Tem aqui o triângulo ABC, tá certo? DE, foi dito, né? É uma das mediatrizes e vamos tentar descobrir então o valor de x, tá certo? Bom, se DE é mediatriz, além de formar esse ângulo de 90 graus, acaba dividindo em dois pedacinhos de mesma medida, tá certo? Ou seja, esse pedacinho aqui, que é o 5x mais 14, vai ser igual a esse pedacinho aqui, que é o 3x mais 46, tá certo? Então o que eu faço? Monto a equação, né? 5x mais 14 vai ser igual a 3x mais 46, beleza? Aí vamos jogar tudo que tem letra para um lado, tudo que só tem número para o outro, né? Então, ó, o 3x vai para o outro lado, vem negativo, e o 14 a mesma coisa, né? Tá positivo, vai para o outro lado, fica negativo. Tudo bem? Continuando, ó, 5x menos 3x dá quanto? Isso dá 2x, né? E desse lado, ó, 46 menos 14, isso dá quanto? Isso dá 32. Tudo bem? E para fechar, o 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Fazendo 32 dividido por 2, isso dá quanto? Isso dá 16. Ou seja, x é igual a 16. Beleza? E vamos dar uma olhada agora nesse exemplo B aqui, né? Fazer a leitura. Tá assim, ó. Como você faria para construir um parque que fique à mesma distância das casas de Ana, Bruno e Camila? E aí, hein? Imagina que você tem essa figura aqui, né? Está representando aqui as casas da Ana, do Bruno e da Camila, tá certo? E você quer construir um parque que fique à mesma distância. Aí você fala, eita, como é que faz isso, né? Bom, essa é uma das utilidades de você aprender o tal do circuncentro, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Bom, vou começar a desenhar, tá certo? Percebam que esse desenho é exatamente o mesmo desenho que eu apresentei no começo, tudo bem? E aqui os pontos A, B e C, eles representam as casas da Ana, do Bruno e da Camila, né? A letra A vai ser a Ana, B vai ser o Bruno e C vai ser a Camila, tá certo? Então, como que você faz para construir esse parque que fique à mesma distância? Você vai usar a ideia do circuncentro, tá certo? Então, ó, a primeira coisa para construir, você faz o desenho de um triângulo, tá certo? Ligado pelos pontos, ou seja, pelas casas, né? Então, ó, A, B e C, ó, desenha aqui, ó, o triângulo A, B, C, tá certo? Depois que você desenha esse triângulo, né? Ou seja, você faz aí os traços, né? Os lados desse triângulo, você determina os pontos médios, tá certo? Ou seja, acha a metade do caminho entre uma casa e outra, tudo bem? Achou o ponto médio, o que você vai fazer? Traça aí as mediatrizes, tá certo? E o ponto de encontro das mediatrizes, que é o circuncentro, será o local que será construído esse parque, como eu estou desenhando aqui, tudo bem? E por que faz sentido construir o parque aqui, né? Por que faz sentido usar a ideia de circuncentro? Porque quando eu faço o circuncentro, ou seja, acho esse ponto aqui, lembrando, ele é o centro da circunferência, ou seja, esses três tracinhos, ou esses três segmentos de reta que eu desenhei aqui em azul, eles serão raios dessa circunferência, ou seja, a distância do parque até a casa da Ana, ou a distância do parque até a casa do Bruno, ou a distância do parque até a casa da Camila, será a mesma medida, ou seja, será raio dessa circunferência de fora aqui, ou essa circunferência circunscrita, tá certo? Então, essa seria a ideia para você construir, e essa seria uma das utilidades do circuncentro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!